O Exame Nacional do Ensino Médio se consolidou como uma ferramenta essencial para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, além de ser a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil. Com programas como o SISU e o ProUni, além de benefícios como o FIES, o Enem oferece oportunidades tanto em instituições públicas quanto privadas. Fomos à Escola Estadual de Cândido Sales para entender de professores e alunos as suas expectativas em relação ao pós-Enem. Como treineiro, eu tava bem leve, na verdade, eu não tinha um peso em si de ter uma pontuação alta. Então, para mim foi relativamente fácil. Tinha alguns assuntos também que eu não sabia. Então, esses assuntos, tipo assim, eu pulava as questões e ia para as que eu já sabia. Mas foi bem leve, eu tava com a expectativa que seria mais difícil, só que eu acredito por eu não ter esse peso em minhas costas de ter que ter uma pontuação alta, eu fui bem mais tranquilo na prova. Tenho percebido muita gente muito feliz com essa prova do Enem. Alguns alunos que estavam com expectativa de a prova ser altamente interpretativa e com medo disso, porque hoje a interpretação de questões ela tem sido um calo para os estudantes, mas como a prova de Química veio com um pouco mais de conteúdo, a aplicação do conteúdo de forma direta, alguns alunos se sentiram mais confiantes nessa resolução da prova nesse estilo. Então, para a prova de Química, houve uma mudança de estilo, né, do ano passado para esse ano, e isso causou um impacto positivo para a grande maioria dos alunos. Estou muito otimista, porque basicamente tudo que trabalhamos durante o ano, tanto aqui na escola como nos cursinhos a qual eu ministro aula, foi basicamente o que nós trabalhamos, tá? Porém, assim, a prova de Física, ela veio um pouquinho mais complexa, né? Nessa questão, é a grande dúvida que os alunos estão tendo aí. A prova de Química, eu achei uma prova interessante, veio bem coerente, a de Biologia também. E sobre a prova de Matemática, eles também estão questionando, né? E teve algumas questões que não parecem ser de ensino médio, mas, ao meu ver, sim, foi muito coerente também com tudo que nós trabalhamos. Então, assim, os alunos tiveram notas excelentes, claro, que aqueles que se perderam com o tempo, ou se perderam com a estrutura da prova, acabou perdendo, vamos dizer assim, questões fáceis, porque não seguiu um roteiro. Definitivamente, a parte do terceiro ano é onde a gente põe mais expectativas, né? Tanto autocobrança quanto cobrança externa, porque é justamente quando tudo tem que tomar forma. Ou agora, ou você vai, não tem outra opção. Não é mais treineiro, é definitivo. Então, com certeza, toda essa pressão, toda essa autocobrança também implica muito na hora de fazer a prova. Porque às vezes isso acaba dificultando e a pressão é tão grande que a gente acaba levando em conta a pressão e deixando as questões de lado. Mas o Enem desse ano veio muito diferente dos Enems passados e eu acho que isso a gente teve um certo impacto para quem já estava estudando com base nos Enems anteriores. Muito bem, essas provas do Enem, elas não fugiram muito do que geralmente tem acontecido nos anos anteriores. São provas com bastante questões de interpretação. Não foi uma prova muito pesada em termos de conteúdo. O aluno que estudou, que se preparou um pouco, que viu as fórmulas básicas de áreas, por exemplo, que fez uma revisão de análise combinatória, de probabilidade, não se decepcionou, porque nessa prova esses conteúdos eles apareceram lá, né? Eles estavam presentes. É uma prova que exige do aluno uma preparação prévia, resolvendo questões. Então, quem já estava nessa rotina de resolução de questões, estava resolvendo questões de interpretação, resolvendo questões de geometria, né? A prova são 45 questões, a gente tem um percentual muito grande de questões de geometria, às vezes 40% de questões de geometria. Então, é importante para o aluno que fez essa prova, ele ter um conhecimento, por exemplo, de cálculo de área, cálculo de volumes, cálculo de perímetro. Isso foi um conteúdo muito cobrado e não é novidade, porque todos os anos tem sido dessa forma. Uma das questões de física do Enem deste ano, que envolve o cálculo da eficiência energética de uma cafeteira, tem gerado discussões entre professores e especialistas. A questão apresenta uma cafeteira de 700 watts de potência nominal e pede para calcular a eficiência do aparelho ao aquecer uma quantidade específica de água. No entanto, os dados apresentados levam a um cálculo onde a potência útil resultante é superior à potência nominal do equipamento, o que viola os princípios da física. Isso, a questão de física é a da cafeteira. É porque assim, normalmente para você calcular a eficiência, você vai utilizar a forma de potência. E a potência que ele informa
ela é menor do que a potência que vai ser gerada lá. Então, o que acontece? É como se fosse uma cafeteira mágica, que forma uma potência, mas a potência que é exigida é bem maior. Então, eu acredito que é uma questão inédita. Normalmente, o Enem não tem questões anuladas, né? É muito raro acontecer, mas eu acredito que o INEP, tendo consciência disso, eles vão anular a questão. A não ser se eles têm alguma fórmula mágica aí para poder resolver essa questão. Embora uma anulação signifique uma questão a menos no gabarito final, os candidatos não serão prejudicados em sua nota. Isso ocorre porque o Enem adota a teoria de resposta ao item para corrigir as provas. Até aí, ajusta a nota dos alunos compensando a ausência de uma questão anulada com base na coerência de suas respostas em outras questões que medem habilidades similares. Dessa forma, a pontuação final dos candidatos é ajustada sem impacto negativo, permitindo que o desempenho geral de cada aluno seja avaliado de forma justa. Eu acredito que os alunos que já fizeram essa prova do Enem, muitos aí já buscaram na internet ali gabarito, já fizeram algumas continhas para ver quantas questões acertaram, né? Mas é importante salientar que o Enem ele usa o critério do TRI, né? Que é um algoritmo ali que ele utiliza para poder fazer o cálculo de nota. Então, embora você já tenha uma prévia do resultado ali, de quantas questões você acertou, é importante não ficar tão ansioso e esperar aí para o resultado final, né? Que aí você pode ter a sua nota pode estar mudando ali no final devido a esse critério que o Enem utiliza. Os professores e alunos entrevistados deixaram mensagem de incentivo e confiança para todos aqueles que enfrentaram o desafio do Enem. Continuar estudando, focando realmente na prova, resolução de provas anteriores, para conhecer o estilo dessa prova, né? As questões elas costumam ser diferentes do que a gente vê nos vestibulares, então muitas vezes as listas de exercícios dos livros didáticos ou de professores que compartilham essas listas em suas salas de aula, vem uma lista muito técnica, mas que o aluno precisa se aprofundar também no estilo da prova. Então é muito importante os simulados que são feitos, né? Baixar as provas realmente no site do INEP e ir resolvendo, visualizando os conteúdos recorrentes, porque isso é extremamente importante para o aluno se preparar. Se o resultado não foi muito bom, não se desespere, não se desanime. O ano que vem tem novamente Enem, todos os anos tem um Enem, né? Então é se preparar, é aprender com os erros, né? E se preparar. E boa sorte para aqueles alunos que tiveram um bom resultado. É o que eu espero que todos tenham tido um bom resultado. Não é tudo. O Enem não significa que você não é a prova. Você vai muito além disso. Sua nota naquela prova não representa o quanto você tem de sabedoria, o quanto você tem. Não importa o seu resultado. Você merece, você pode correr atrás e você pode conseguir. O resultado com as notas individuais deve ficar disponível para os participantes a partir do dia 13 de janeiro de 2025.